generoso para comigo, né? Amém? Amém. Louvado seja Deus. E a mensagem que nós vamos, que o Espírito Santo vai me fazer ministrar hoje, Aleluia. tenho certeza disso, Amém. está aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 15 e no versículo 32. Amém? Nós vamos falar de, além de ser o maior de todos os homens, o maior de todos os grandes, nosso Salvador Jesus Cristo, ele também é um grande economista. É verdade, viu? Mas antes, porém, nós vamos estarmos lembrando um episódio que aconteceu, porque na verdade isso aqui fala da multiplicação dos pães. Mas antes nós vamos analisar aqui o capítulo 15, a partir do versículo 1 em diante, só dando uma repassada rápido, porque na verdade a Bíblia fala que Jesus, ele, sabendo da notícia da morte de João Batista, Jesus, ele na verdade, ele queria se concentrar em algum lugar para falar com o Pai, ficar, na verdade, ali, vamos dizer assim, em comunhão com o Pai. Mas isso ele fez atendendo a grande multidão, que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia fala aqui no capítulo 15, no versículo 32, fala da segunda multiplicação de pães e peixes, né? Louvado seja Deus, glória ao teu nome, Senhor. A Bíblia fala o seguinte: e chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta grande tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Glória a Deus. No 33 fala o seguinte: mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tende? Responderam: 7, e alguns peixes. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça partiu e deu-lhe ao discípulo, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Eu falei, louvado seja Deus. Eu falei agora há pouco que Jesus, além de ser um grande, maior de todos os grandes, ele também é um grande economista, pastor Alexandre. Por quê? Porque você vê como é que as coisas, né? Às vezes eu falo, até comento em casa, louvado seja Deus. Não, olha, não pode se desperdiçar nada. Nós não podemos. Na verdade, temos que ter cuidado para não desperdiçarmos nada na nossa casa. Amém? Por quê? Porque o exemplo está aqui. Amado, Jesus, ele já sabia, né? Já sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Já sabia. Mas ele recorreu ao discípulo: não, dá comida para esse povo. E o discípulo então falou: olha, vamos comprar pão num deserto desse, né? E aí o que ele tem? Nós temos alguns pães e tal. Então ele partiu, apresentou ao Pai, deu graças, apresentou ao Pai, não é verdade? E aí ele partou toda aquela multidão, né? Partou toda aquela multidão, e ainda sobrou, você está entendendo, querido? Uma grande quantidade de cestos de pães, você entendeu? E ele mandou o quê? Juntar, não é verdade? Porque se fosse nós, sobrou, vamos jogar, não é verdade? Eles deixa aí, vamos jogar fora, amados.
ali está um grande exemplo, pastora, de economia. Um grande exemplo que nós temos que ter para poder aproveitar todas as bênçãos do Senhor em nossa casa, em qualquer lugar que estejamos, viu? Não podemos desperdiçar nada. Muito pelo contrário, temos que ter cuidado com aquilo que o Senhor nos dá. Não é verdade? Porque, sabe, o Senhor é abençoador e nós não podemos jogar as bênçãos do Senhor no lixo, de forma nenhuma. Amém, pastor? Então nós temos que ter esse cuidado, assim como ele teve esse cuidado, né, de mandar o quê? Mandar o quê? Guardar os pães que sobrou. Dando sequência então, amados, olha. Dando sequência aqui, diz o seguinte: todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram-se 7 cestos cheios. 7 cestos cheios. Oh, que maravilha! Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Quer dizer, ali estavam 4.000 homens, eles contaram mais ou menos 4.000 homens, além das mulheres e as crianças. Quer dizer, as crianças não entraram dentro da contagem, viu? Então era muita gente mesmo. Louvado seja Deus. E tendo despedido, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã, né? Magadã. Louvado seja Deus. Olha, Jesus, ele, nas trajetórias dele, existiam muitas coisas que ele fazia, que, é claro, que aquilo era mesmo para abençoar o povo, né? E quando ele ia de encontro com o povo, e o povo ia de encontro com ele, porque ele embarcava o trajeto onde ia passar, e eu não sei como, amado, por Deus mesmo. O povo já sabia que ele ia ali, não é verdade? Sabia que ele ia passar por ali. E naquela época as informações eram muito limitadas. O que aconteceu? Logo com 2 meses, ou menos de 2 meses, de repente, ele faleceu lá. E essa notícia chegou para mim 5 dias depois. Mesmo assim eu corri para lá. Cheguei lá, meu pai tinha mais ou menos 3 dias que tinha sido sepultado. Você vê como é que é. Porque naquela época, só quem tinha telefone celular era quem tinha dinheiro. Não é verdade? Uma carta você colocava lá para chegar aqui, irmão, demorava um bom tempo. Foi o que aconteceu. A comunicação através de carta. E veja que isso é de 74, viu? Foi agora, em 1974. Agora imagine há 2.000 anos atrás, por aí, como que era a comunicação, né? Mas tudo, eu creio, que era pelo Espírito Santo do Senhor. Porque como que aquele povo ficava sabendo, amado, que o mestre ia passar por ali? Como que eles sabiam que o abençoador estava para vir? Porque senão, como que ia juntar-se essa multidão? Imagine vocês, entendeu? Imagine vocês se fosse passar uma pessoa comum, caminhando por ali, ninguém via. Mas ali sabe o que é? Porque ali passava a vida, ali ia passando o quê? O amor maior, ali passava o quê? O Criador, ali passava o abençoador, né? O maior de todos os grandes ia passar por ali. Então, amado, o Espírito Santo, ele comovia as pessoas para trazer de encontro ao Mestre. Eu me lembro muito bem quando aqui o nosso amado irmão, o Diácono Jurandir, trouxe uma mensagem linda. Ele falava da cura daquele homem que foi levantado sobre a casa, né? Levantaram ele na casa. Imagine você que aquela casa com aquele homem, né? E foi bem traduzida. Aquela casa, quando aqueles homens chegaram com aquele homem na cama, a casa já estava lotada. Por que lotada? Porque sabiam que o mestre, né, ia estar naquela casa. Imagine vocês. E ali
a vontade daquele homem ser curado, a necessidade dele ser curado, os amigos dele vendo a necessidade dele, né? Então, comentaram entre eles, pegaram aquele amigo e levaram lá. Chegando lá, estava aquela multidão e outra coisa, hein? Corretamente, aqueles homens não abriram espaço para ele passar, porque eu creio que eles já diziam assim: poxa vida, nós chegamos daqui mais cedo, por que você não chegou mais cedo para não pegar seu lugarzinho, né? Olha, e aí fica o quê? Uma lição para nós, viu? Para mim, viu, pastor? Fica uma lição para mim. Nós temos que ter cuidado com essa questão, viu? Inclusive de horário, questão de você estar lá, por exemplo, em horário marcado, em emprego, empresa, compromissos, né? Isso aí é uma lição para nós, amado. Nós temos que estar atentos com essas coisas, né? Eu já tenho até assim um pouco de pequena disciplina com relação ao horário de transporte, mas é diferente daquilo que nós vamos, né? Vamos dizer assim, de anseio, né? Uma bênção maior, o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, imagine vocês, aquele homem, né? Levantado sobre aquela cama. Agora nós não podemos imaginar essa casa. Essa casa poderia ser de telha naquela época, ou poderia ser de palha também, porque existiam muitas casas de palha, né? Até um tempo atrás aí, né, pastor Alexandre, existiam muitas casas cobertas com palha, entendeu? E aquele homem descendo sobre daquele meio daquele povo, que maravilha, viu, diácono? Não é verdade? E ali Jesus só abençoou e falou: a tua fé te curou, pega tua cama e vai embora. Louvado seja Deus, sem muita coisa, viu? Porque muitas vezes nós sabemos que Jesus ele não precisava de muita coisa, muito rodeio para curar, não, viu? É verdade. Quando a fé daquelas pessoas ia de encontro com ele só abençoava. Pai, tua fé te curou, tua fé te salvou, e era assim que ele fazia. Aleluia! Louvado seja Deus. E aqui, amados, nós temos essa lição para aprender. Quando nós saímos de casa, muitas vezes a gente sai de casa, até minha filha fala: mas pai, por que você não vai por aqui? No trajeto que eu faço, né? Não, filha, por aqui, eu vou por aqui hoje, porque aqui é melhor. Sabe o que acontece? Você muitas vezes vai sair de casa e o Espírito Santo do Senhor, porque isso acontece com quem é de Jesus, o Espírito do Senhor, ele ministra seu coração para você fazer às vezes caminho diferente. Amém? Para você fazer uma trajetória diferente. E ali você tem que obedecer esse dito no seu ouvido. Você tem que seguir aquilo que o Espírito Santo te orienta. Porque, amados, nós não sabemos o que está ali naquele outro lado. Muitas vezes você vai sair de manhã cedo para trabalhar, aí o pneu do carro está furado e você tem que estar ligado. Você vai se atrasar um pouquinho. Amado, existe para o povo de Deus, existe algo que o Senhor prepara para te dar livramento, para te dar proteção. Amém? Aquele jovem, na verdade, ele saiu da sua casa já preparado para algo, ele talvez nem sabia. Você está entendendo? Muitas vezes você sai com alguma coisa da sua casa sem saber que aquele algo que você está levando vai abençoar alguém. E às vezes a coisa é tão simples. Pode ser uma sacolinha de plástico, pode ser um lencinho, né? As mulheres gostam muito de fazer isso, né? Eu vejo muitas coisas acontecerem, né? Assim, muitas vezes você sai da sua casa, você está levando alguma coisa assim que você às vezes pensa: é insignificante. Mas, amado, tem algo que acontece que aquilo lá vai ser muito útil. Porque aqueles pães não foi diferente. Você está entendendo? Levou aqueles pães. Você está entendendo para quê? Ele pensou que ia levar aqueles pães somente para ele. Que maravilha, né? Preparado. O ser humano, ele tem que estar preparado, pastora. Preparado para essas coisas. Por exemplo, hoje é um dia chuvoso, não é verdade? Então nós temos que sair de casa com um guarda-chuva, com alguma coisa para proteger a sua cabeça, não é verdade? Ou alguma coisa até para proteger ou a Bíblia, ou um livro que você está levando.
uma pequena preparação daquilo que você acha útil, né? Porque está chovendo. Você vai viajar, por exemplo, você leva algo para poder você ou comer na estrada, ou então mesmo, se você for ficar muitos dias lá, roupa para se vestir, é uma preparação, não é verdade? E muitas vezes essa pequena preparação vai servir a alguém. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados, o que nós temos que fazer com relação a isso? É ter essa sensibilidade da economia. Tudo que nós ganharmos com o suor do nosso rosto, ele é sagrado. É algo muito, vamos dizer assim, sagrado. Então, o pão, por exemplo, nós não podemos desperdiçar pães, nada não podemos desperdiçar. Mas você vê que o pão ele é citado, a Bíblia ela é citada, olha, em quase todos os versículos, vários versículos, é citado o pão, porque o próprio Jesus é o pão da vida, não é verdade? Louvado seja Deus. Por isso que, olha, o pão é desde a fundação dos tempos. Eu creio que o Senhor, quando Ele criou o ser humano, ali Ele já tinha criado o pão, o alimento, né? Naquela época, até pastor, sabemos que a Santa Ceia com pão era algo que comia bastante mesmo, enchia a barriga, né? O povo comia muito mesmo. O pão era algo especial, né? Do ser humano, né? Era algo assim. Aí existia convites para poder ir para a casa do amigo para comer pão. Hoje em dia, se chamar a pessoa a comer pão, a pessoa não quer nem ir. Vai querer feijoada, vai querer outro tipo de alimento. Na verdade, é churrasco. Naquela época, nem se falava de churrasco. Eu não via muito falar de churrasco. Hoje em dia, o que está na moda, né? O ser humano hoje é churrasco. Convida a pessoa, não, vamos ter churrasco. Porque o pão é uma coisa foi ficando tão popular que foi deixando de lado. É claro que nós temos que ter essa sensibilidade que a Santa Ceia do Senhor, ela é baseada no quê? Né? No suco de uva, que é o vinho, e o pão. Amém? O pão está ali. Amém? Então nós não podemos tirar esse foco. E eu quero dizer para vocês mais uma vez, amados, que o Senhor Jesus, Ele tem algo especial para nossas vidas a cada momento. Todos aqueles que clamar ao Senhor, pode ter certeza que Ele responderá. Muitas vezes não é nem naquele momento que você quer, porque a vontade do Senhor é soberana. Nós não sabemos o momento melhor para a nossa vida, mas o Senhor sabe. Muitas vezes você passa um mau tempo clamando, orando, e as coisas não acontecem, porque ainda não é o momento do Senhor. E nós temos que entender isso aí. Amém? Louvado seja Deus. Lembrando mais uma vez, amados, que a multiplicação dos pães foi a segunda vez que aconteceu isso, né, pastor? A primeira multiplicação dos pães foi baseado na morte de João Batista, né, pastor? Porque na verdade eu fiz o seguinte, eu olhei em uma versão e acabei vendo outra. Foi baseado na morte de João Batista, que o Senhor, ele veio, na verdade, até iniciei falando disso, ele veio para vamos dizer assim, para se concentrar, falar um pouco com o Pai. Aí teve esse encontro grande com essa multidão. E Jesus, onde ele passava, ele contagiava. E hoje ele não é diferente. Hoje é questão de fé. Hoje é questão de você saber que você veio para cá. Você está aqui há mais de 3 pessoas. E a palavra do Senhor diz que estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Louvado seja o Senhor. Isso é questão de vocês acreditar. Nós acreditarmos que o Senhor, Ele se manifesta baseado na fé do seu povo. Ele faz maravilha baseado na fé do seu povo. E assim como foi no dia de ontem,
hoje também é do mesmo jeito e será para todos sempre. Aleluia. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo para todo o sempre. Aleluia. É necessário que nós cremos naquilo que o Senhor diz na sua mensagem, na sua palavra. Ele disse o seguinte: se você crer, você verá a glória de Deus. Diz também, amados, em alguns versículos da palavra do Senhor: se você crer, você comerá o melhor desta terra. Louvado seja o Senhor. Diz também a Bíblia: se você crer, você terá para emprestar e não há necessidade de tomar emprestado. E louvado seja Deus. Mas diz a palavra do Senhor que Ele, baseado no que está escrito na sua palavra, Ele se fez homem, Ele se fez o quê? Maldito, para que nós fôssemos benditos. Ele, o que Ele fez? Ele se fez o quê? Se fez doente, para que nós fôssemos sarados. Louvado seja Deus. Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos, diz a palavra. Então, amados, aquilo que o Senhor fez é para que nós apenas agradecêssemos a Ele e agradecemos a Ele pelo feito dele por nossas vidas. Amém? Amém. Essa questão, e até o pastor Alexandre mencionou muito bem, questão do povo subindo os montes. Eu também não tenho nada contra, não é verdade? Não tenho mesmo, mas eu nunca fui e nem tenho vontade de ir. Outra coisa, é verdade, não tenho, e cada um que vá, né? Mas, amados, quando Jesus, a Bíblia fala, pastor Alexandre, nós temos que ver isso aqui. Jesus, ele foi para o monte, mas ele não levou o discípulo com ele. Ele pediu para os discípulos ficar esperando ele. Amém? E ele foi orar. Quando ele foi orar, ele pediu para eles aguardarem. Amém? Porque ele estava fazendo algo para eles. Ele estava fazendo algo para nós. A palavra do Senhor nos diz que nós dobramos o nosso joelho, fechamos a nossa porta, pode ser a porta do quarto, né? E ali, em secreto, nós vamos o quê? Apresentar nossa súplica ao Senhor. Amém? Então, em qualquer lugar, porque a partir do momento que o véu foi rasgado, né, que o Senhor se entregou por nós, a partir deste momento, nós temos acesso direto ao Pai, através do Filho, que é Jesus. Louvado seja Deus. Então, amados, nós temos que crer que tudo aquilo que Jesus fez foi em nosso benefício. Existia uma ordem ali que foi bem direta. Foi bem direta. A ordem é o que, olha, que nós fôssemos, pregássemos o Evangelho a toda criatura. Amém? Que nós ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, né? Quem crê no Evangelho será salvo. O que não crê, a palavra do Senhor nos diz que está condenado. Não creu, não acreditou, não é verdade? Até mencionando que eu ministrei sobre Isaías 53, ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, não é verdade? Quem acreditou na palavra de Deus? Quem creu na palavra? Então, quem crê? Eu até comentando com meu irmão agora há pouco, ele falando para mim, que ele falou para mim, pastor Alexandre, que era cadecista. Aí eu falei: o que é isso, meu irmão? A minha família é misturada, viu, pastor? Eu falei: meu irmão, me explica o que é cadecista. Aí a minha namoradona, minha amada, falou para mim: não, é quem segue Allan Kardec. Eu sabia disso. Eu não queria que ele me explicasse, ele não soube explicar. Aí, pastor, eu falei: meu irmão, o que você tem que acreditar é na palavra de Deus. Mas eu creio em Deus. Eu não estou falando que você não crê, falou assim. Eu não estou falando que você não crê em Deus, estou falando que você tem que crer naquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. Porque esse livro aí,
Foram homens comuns que escreveram, e não tinha nenhuma inspiração do Espírito Santo, estou falando para você. E esticou um pouquinho, eu falei, então foi o seguinte, vamos parar por aqui, vamos falar de nós agora, amém? Aí acabamos com essa conversa deles, porque é difícil. Aí eu falei, aí eu entramos na conversa particular, viu, pastor? Porque a coisa foi difícil, porque também já estava se estendendo o tempo, né? E eu perguntando, que horas são? E ela falou, não, a hora já é essa. E eu, apavorado que ele te ligasse o telefone, querendo cortar a conversa, pastor, e não estava dando certo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós tivemos uma conversa particular. E eu falando para ele, ó, volte-se para a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus, porque aqui está o quê? O conhecimento. É a única carta que Deus deixou para a comunicação entre ele e o homem, entre o homem e ele. Não existe outro meio de você se comunicar com Deus que não seja a própria palavra dele. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Papai querido, eu te agradeço, Pai. Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por mim. Agradeço ao Senhor pela minha família, meu Deus. Eu tenho certeza, Pai, que no momento certo, Pai querido, o Senhor vai contagiar, vai alcançar todos aqueles, meu Pai amado, que eu menciono nas orações, todos os meus parentes, a minha parentela, todos os amigos, todos os seres humanos da terra. O Senhor vai contagiar e vai alcançar com a tua graça aqueles, meu Pai amado, que o Senhor quiser, porque a salvação vem do Senhor, meu Pai, eu tenho certeza disso. É claro que é a obrigação de cada um cristão, Pai, estar orando e apresentando os seus e toda a humanidade, Senhor querido. Eu vi agora há pouco o teu filho apresentando, Senhor querido, as autoridades. E é isso que nós temos que fazer. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor querido, e te peço, Pai, pela vida de todos aqueles que estão congregados nesta casa, Senhor. Pai, te agradeço pela vida do meu amado pastor Alexandre, e também a sua esposa, a pastora Eva, sua filha, o seu filho, Pai. Agradeço ao Senhor, meu Pai querido, por cada um, diácono, pelos diaconisa, meu Deus, por aqueles que o Senhor, meu Pai amado, vai enviar para este lugar. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te louvo na beleza da tua santidade, agradecendo a ti, Senhor querido, por tudo que o Senhor já fez por nós. Pai Santo, ó Espírito Santo, Senhor, toca nas vidas das pessoas, meu Senhor, que são moradores desta rua, deste bairro, Senhor querido. Faça com que, Espírito Santo, eles possam estar, Senhor querido, congregados conosco aqui, Senhor, recebendo a mensagem da palavra do Senhor, meu Deus querido, uma mensagem de fé baseada na tua graça, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Durante a semana, mas que venhamos também aprender o significado, né? Amém. Nós às vezes desperdiçamos muitas bênçãos de Deus. Amém? Jesus ensinou a sermos espertos, a não desperdiçar. É verdade. Queridos,